O período gótico, não podemos definir o período gótico apenas em termos temporais. Precisamos levar em consideração a inconstância do seu período cronológico, assim como sua duração. No início, por volta de 1150, esse período foi um curto espaço de tempo, compreendia apenas a província como conhecida, Île-de-France, era em Paris e seus arredores. 100 anos mais tarde, a maior parte da Europa, da Cilícia à Islândia, tornara-se gótica. Através dos cruzados, o novo estilo fora introduzido até mesmo no Oriente Próximo. Por volta de 1450, teve início o declínio do período gótico e cerca de 1550 desaparecera quase por completo. O termo gótico foi cunhado para a arquitetura, e é na arquitetura que as características do estilo podem ser mais facilmente reconhecidas. Só nos últimos 100 anos nos habituamos a falar da pintura e da escultura góticas. Então, a arte gótica ou a pintura, a escultura, começou na França, através aí do Abade Surger, da Abadia Real de Saint-Denis, na província de Île-de-France, Paris e arredores. Nessa época, os reis da França tinham seu poder eclipsado pelos nobres. A única área sobre a qual reinavam absolutos era a Île-de-France, e mesmo ali sua autoridade era frequentemente contestada. O poder do rei só começou a expandir-se nos inícios do século XII e surge como principal conselheiro de Luís VI, teve um papel decisivo nesse processo. Foi ele quem forjou a aliança entre a monarquia e a igreja, o que fez com que os bispos da França e das cidades sob sua autoridade ficassem ao lado do rei, que por sua vez apoiava o papado em sua luta contra os imperadores germânicos. Ao conferir importância à posição real e glorificá-la como o braço forte da justiça, Surja tentou unir a nação em apoio ao soberano. A igreja erguida, no final do século VIII, gozava de um duplo prestígio, o que a tornara perfeitamente adequada aos objetivos de Surge. Saint-Denis era o santuário do apóstolo da França, o sagrado protetor do reino, bem como o mais importante monumento comemorativo da dinastia em vigor. Surja pretendia fazer da abadia o centro espiritual da França, uma igreja de peregrinação que excedesse todas as outras em esplendor, o centro das emoções religiosas e patrióticas. Ela foi de fato importante. Segundo consta, os visitantes extasiavam-se diante de seu extraordinário impacto, e em poucas décadas o estilo já se difundira para muito além dos limites da França. Aqui nós temos a Abadia de Saint-Denis, em Paris, iniciada no final do século VIII, através da reconstrução orientada pelo Abade Surger, que foi o modelo da arte gótica. Ainda em Paris, ou melhor dizendo, ainda na França, nós temos aí a Catedral de Notre-Dame, em Paris, iniciada em 1163, reflete as características principais de Saint-Denis, mais diretamente que qualquer uma outra. O aspecto mais monumental do exterior da Catedral de Notre-Dame é a fachada oeste. O projeto reflete a fachada de Saint-Denis, que por sua vez deriva das fachadas românico-normandas. Para os adeptos da abordagem funcionalista, a arquitetura gótica é o resultado de avanços de engenharia que possibilitaram a construção de abóbadas mais eficazes e a concentração do empuxo em poucos pontos críticos, eliminando-se assim as sólidas paredes românicas.
Temos um outro exemplo aí da arte gótica, ainda na França, com a Catedral de Chartres. Apenas Chartres, dentre todas as principais catedrais góticas, ainda conserva grande parte de seus vitrais originais. É surpreendente constatar que tantas construções no estilo conhecido como gótico flamejante, como é chamada a última fase, tenham permanecido em pé. A Catedral de Chartres. Ainda nós podemos citar como exemplo, ainda na França, a Igreja de Saint-Maclou, e trazemos como reflexão que as formas ondulantes em curvas e contracurvas dos lavores em pedras da Igreja de Saint-Maclou, em Rouen, são tão exuberantes que tentar localizar os ossos do edifício transforma-se quase em um jogo de esconde-esconde. A imagem da igreja de Saint-Maclou. Uma das coisas realmente surpreendentes sobre a arquitetura gótica é a aceitação entusiástica que esse estilo real francês obteve no exterior. A vitória internacional da arte gótica parece explicar-se pelo extraordinário poder de persuasão do próprio estilo, que inflamava a imaginação e despertava sentimentos religiosos mesmo entre pessoas muito distantes da atmosfera cultural de onde ela deu início, né? Île-de-France. A arquitetura gótica também se estendeu pela Inglaterra. Então, o gótico inglês não evoluiu diretamente do românico anglo-normando, que tanto contribuíra para os experimentos técnicos que tornaram possível a construção de Saint-Denis. O gótico inglês primitivo não tardou em desenvolver seu estilo próprio, cujo melhor exemplo é a Catedral de Salisbury. Essa catedral proclama uma nova era na arquitetura e conservou importantes características do estilo românico. Vejamos, Catedral de Salisbury, na Inglaterra. Temos aí também a Capela Mor da Catedral de Gloucester, no estilo gótico tardio inglês. Tem muita afinidade com os interiores das igrejas francesas, apesar da repetição de pequenos e idênticos ornamentos esculpidos na grande janela, que lembra a repetição de motivos esculpidos na fachada de Salisbury. A Capela Mor, na Catedral de Gloucester. A arte gótica também passou pela Itália. A arquitetura gótica italiana tem posição de destaque em toda a Europa. A Igreja Franciscana de Santa Croce, em Florença, é uma obra-prima da arquitetura gótica, embora seus tetos sejam de madeira e não de abóbadas arestas. A Igreja Franciscana de Santa Croce. A Catedral de Florença, ainda na Itália, foi concebida como um grande marco que se elevasse por sobre toda a cidade. Sua característica mais surpreendente é a imensa cúpula octogonal, cobrindo um espaço central que faz a nave parecer um acréscimo posterior. Aí a Catedral de Florença, com essa bela nave octogonal. Ainda na Itália, trazemos como exemplo a Catedral de Orvieto. A Catedral de Orvieto permite uma comparação esclarecedora com as fachadas românicas toscanas e com as fachadas góticas francesas. Eis aí a Catedral de Orvieto. E as construções seculares do gótico italiano têm um caráter tão específico quanto as igrejas. Nas cidades do norte da Europa, não há nada que se compare à imponente austeridade do Palácio Vecchio, a Câmara Municipal de Florença. Vejamos o palácio. Agora, com respeito à estrutura gótica, que durou aí de 1150 a 1420, de início rigorosamente arquitetônica em espírito, perdeu aos poucos essa característica após 1200. Suas maiores realizações situam-se entre 1220 e 1420.
na França, onde iniciou. Nós podemos ver aí essas esculturas nas catedrais, como é, por exemplo, na Catedral de Chartres. Trouxemos aqui um exemplo também na Catedral de Reims. A escultura gótica também se estendeu pela Alemanha, onde nós podemos ver essa obra aí, Pietà, no início do século XIV, em madeira. Podemos ver também aqui exemplo de escultura, aí o Poço de Moisés em pedra, no convento dos Cartuxos, né? Nós podemos aí observar esses belos exemplos aí da escultura gótica. Se estendeu também pela Itália, onde nós podemos aí apreciar esse painel no púlpito do batistério, na atividade, esse feito em mármore. Podemos ainda também observar esse outro painel aqui, ou essa outra obra aqui em Florença. Essa daqui é feita em bronze, banhada em ouro, sacrifício de Isaac. A respeito da pintura, a pintura durou de 1200 a 1400, que por sua vez chegou ao seu apogeu criativo entre 1300 e 1350, na Itália Central. Por volta de 1400, tornou-se a arte mais importante ao norte dos Alpes. Na França, era muito presente nos vitrais e luminuras das catedrais, como nós podemos ver aqui um exemplo. Um exemplo aqui de iluminura nessa obra aqui do mestre Honoré, Davi e Golias, do Breviário de Filipe. Na Itália, nós podemos ver as pinturas em afrescos e retábulos. A pintura italiana, no final do século XIII, gerou uma extraordinária explosão de energia criadora, cujos resultados foram tão prolíferos quanto havia sido a ascensão das catedrais góticas na França. Um exemplo disso aqui é nessa obra de Giotto, A Entrada de Cristo em Jerusalém, esse afresco presente na Capela da Arena, em Pádua. Podemos ver também um outro exemplo de Dúcio, Cristo entrando em Jerusalém, no altar de Maestá, em Siena. Podemos também citar aqui nessa época mais pintores como Simone Martini, os irmãos Lorenzetti. E com respeito à pintura, o gótico no norte, podemos citar aí o mestre da Boêmia, com o melhor da herança da arte gótica do norte. O estilo internacional da pintura, por volta de 1400, a fusão das tradições italianas com as do norte dera origem a um estilo, ao único estilo dominante em toda a Europa ocidental. Citamos aí alguns exemplos de obras dessa época, como de Melchior Broederlam, com a apresentação no Templo e Fuga para o Egito, dos irmãos Limborg, Fevereiro, das riquíssimas horas do Duque de Berry. E aqui eu agradeço. E essa é a minha apresentação a respeito da arte gótica, que foi um longo período, que durou aí por mais de 400 anos em alguns lugares, e aí cerca de 150 anos em outros lugares, teve essa variação de tempo em determinados lugares. Como nós podemos ver, ela se originou na França, essa arte gótica através aí da reconstrução da abadia de Saint-Denis, conduzida pelo abade Surja, e que se estendeu aí por toda a Europa, como nós podemos ver, e se estendeu ainda muito mais da Europa. De já, muito obrigada e até o próximo trabalho.